Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 11. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Dona Rosinha. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com histórias em quadrinhos e vamos trabalhar também com pontuação. Vamos fazer a leitura da tirinha com atenção. Eu vou fazer a leitura e depois você, em voz alta, vai fazer a sua leitura, prestando atenção na expressividade da pontuação. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que mas algo muito. Calvin, o que você fez? Então aqui nós temos uma leitura de uma tirinha, onde as falas estão apresentadas em balões. Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. Então vamos agora à atividade. Copie da tirinha uma frase que indica uma pergunta, né? Lembrando que as frases que indicam perguntas, elas terminam com um ponto de interrogação. Aqui nós temos várias frases interrogativas, que tem um ponto de interrogação. No primeiro quadrinho, você me ama, pai? Aqui já tem uma frase que é uma pergunta, indica uma interrogação. Olha o ponto de interrogação no final. Letra B. O que representa as letras escritas em negrito no último balão? Por que será que essas letras foram escritas dessa forma? Para indicar o quê? Para enfatizar o que está sendo falado, né? Para destacar a fala do pai do Calvin. E a expressão facial do pai? Pela face dele, nós podemos dizer que ele está o quê? Ele está calmo, ele está tranquilo, o pai está nervoso. E esse balão aqui do último quadrinho? É um balão de quê? De pensamento, de fala. Ele indica um balão do grito, né? Que o pai do Calvin está gritando. Pelo formato do balão, nós sabemos o que indica. É o balão do grito. Prestando atenção aqui na pontuação, né, que nós vimos aqui na tirinha, que nós já temos alguns sinais de pontuação que nós vamos estar estudando. O ponto de interrogação, a vírgula, o ponto final, os 3 pontinhos, que é reticências, né, indicando o quê? Que o pensamento foi interrompido. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre sinais de pontuação, né? Nós vamos dar sequência, lembrando que a pontuação ela é fundamental para a gente entender o texto, saber qual que é a mensagem que está sendo passada, se é uma afirmação, se é uma dúvida, se é uma exclamação, uma interrogação, né? Então nós vamos estar até mesmo recordando, né? Lembrando que nós já estudamos sobre os diálogos, onde aparecem o travessão, os 2 pontos, o ponto de interrogação. Sinais de pontuação, que nós temos primeiro o ponto final. O ponto final, ele indica que a frase terminou. O ponto final, ele é usado nas frases declarativas, né? Afirmando ou negando algo. Por exemplo, Maria chegou cedo, né? Então, essa frase eu vou terminar ela com ponto final. Indica que a frase terminou, está declarando algo. O ponto de interrogação, né, que eu vou usar sempre quando eu quero fazer uma pergunta, um questionamento, uma dúvida. Que horas são? Ponto de interrogação.
O ponto de exclamação, ele é usado nas frases exclamativas. Indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Nossa, que vestido lindo! Né? Está admirando. E os dois pontos? Os dois pontos, ele indica que alguém vai falar, né? Ele antecede a fala. Maria disse: eu gosto de estudar. Então, quando eu falo Maria disse, dois pontos. Os dois pontos estão indicando o que a Maria vai falar. Quando a Maria fala, indica o travessão. Ó. Eu gosto de estudar, né? Então, eu coloco o travessão. Travessão indica quem está falando. E os dois pontos, que alguém vai falar. Reticências indica suspensão de pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Igual lá na tirinha, ó. Bem, claro que eu, né? A gente percebe que aqui foi interrompido. Então, por isso usou esses três pontinhos que nós chamamos de reticências, que é a pontuação usada na frase. E a vírgula, ela indica uma pausa na leitura. Também serve para separar expressões ou palavras, né? Fui na livraria e comprei livros, revistas, jogos e brinquedos. Então, a vírgula, quando eu estou fazendo a leitura, aonde tem a vírgula, eu faço uma pausa. O que é uma pausa? Eu dou uma paradinha no texto, né? E também serve para separar expressões ou palavras. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. E as aspas, que são usadas para realçar certa parte de um texto. Quando eu quero chamar a atenção a alguma expressão no texto, eu coloco essa expressão entre aspas. Lembrando sempre que a pontuação é que vai dar sentido ao texto que eu estou lendo, né? Pontuando um diálogo. O que é o diálogo? Diálogo é uma conversa entre duas pessoas ou mais, né? E o diálogo aparece muito também nos textos narrativos, né? No diálogo aparece a fala dos personagens e às vezes também pode apresentar a fala do narrador. Então vamos lá. Letra A. Vamos pontuar o diálogo. Pontuando um diálogo, use a pontuação correta. Letra A. Júlia perguntou para a Rafaela, né? Então, eu quero saber o que a Júlia perguntou. Então, se ela vai falar, então aquele sinal que indica que antecede a fala, ó, 2 pontos. Júlia perguntou para a Rafaela, 2 pontos. Então, quando a Rafaela fala aqui, indica a fala do personagem, ó, travessão. Você quer ir ao cinema? Uma pergunta, então eu usei o ponto de interrogação. Travessão, que indica a fala, não posso. Por quê? Né? Aqui também tem o travessão. Por quê? Uma pergunta, ponto de interrogação. Tenho que estudar, ponto final. Que pena, ponto de exclamação. Letra B. A menina perguntou, 2 pontos, né? Vamos saber o que ela perguntou. Lembrando que os 2 pontos antecede a fala, né? Mas indica que alguém vai falar, ó. A menina perguntou, 2 pontos. Como é seu nome? Então aqui eu tenho o travessão, que indica a fala,
e o ponto de interrogação, indicando a pergunta. Como é seu nome? Bianca. Travessão, letra maiúscula, ponto final. Que lindo nome! Sempre quando alguém está falando, nós usamos o travessão. Travessão indica a fala do personagem. Os dois pontos, ele antecede a fala. Na aula de hoje, vimos um pouco mais sobre a interpretação de uma história em quadrinho, né, de uma tirinha, fazendo sempre a associação da linguagem verbal com a não verbal, e também sobre a pontuação em diálogos, né? Lembrando sempre da importância da pontuação na escrita e na leitura, porque pela pontuação que vai dar sentido ao texto que lemos. Faça as atividades com atenção, um beijo e até a próxima aula.